E aí, vocês conseguiram anotar? Vocês conseguiram ter algum insight, né? Insights é quando você tá naquele processo meditativo e de repente vem aquele eureka, né? Aquela luzinha lá no fim do túnel e fala e mostra, né, o que você precisa ver. Você então toma consciência do que é que você queria tanto ter clareza, né? Que é para isso que eu tô passando esses conteúdos, para ajudar vocês a fluírem para uma nova realidade, né? Criarem uma nova realidade. E assim eu fluo junto com vocês, que é a melhor parte, né? A cura coletiva, essa cura dessa corrente que a gente tá formando todos os dias. E por 21 dias, porque cientificamente é onde nós estamos quebrando padrões. Então, por isso a necessidade de estarmos, sim, no processo de interiorização, né? No processo de olhar para dentro e identificar o que pode ser melhorado. É Clarinha. Já dei boa noite para Clarinha, Jane. Sobre o assunto dos medos, queria saber de vocês se vocês consideram que os medos que vocês possuem... Oi, Lucas. Boa noite, seja bem-vindo. Se os medos que vocês possuem se tornam uma limitação para que vocês fluam para essa nova realidade. Hoje eu já comecei mandando vocês anotarem. Já pegaram uma folhinha de vocês? O lapisinho, caderninho e água. Quem já está no ponto, quem já está ok, quem já está preparadíssimo para a gente seguir, vai colocando o joinha. Boa noite, família. Pois é, Tiquinha, tem que dar boa noite, família, porque a família tá inteira todos os dias. Vamos lá. Quais as limitações que você acha que tem? Vocês têm conseguido identificar essas limitações? Como é que tá esse processo para vocês, né? Maria Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Vocês estão conseguindo? Tá leve? Tá claro? Ou ainda tá denso e embaçado? Como é que tá? Vocês consideram que tá fluindo? Vocês consideram que ainda tem umas nuvenzinhas que não dissiparam, mas que com certeza na fé e na firmeza a gente vai conseguir dissipar isso? Mas vão colocando como é que tá o processo de vocês com relação a tudo que vocês estão conseguindo identificar, se tá leve e amoroso ou se tá denso e embaçado. E por que ainda tá denso e embaçado, né? Quais são as limitações que estão impedindo que você deixe que o medo domine essa busca que você está fazendo nesse momento, no hoje, né? No agora. Primeiro, eu vou finalizar o assunto do medo para poder dar continuidade no assunto das limitações. O medo, quando ele é saudável, ele torna-se necessário. Por quê? Porque são os registros que nós temos de que se fizermos algo perigoso, aquilo vai estar sendo um atentado à nossa vida. Então, se nós temos consciência de que é dessa forma, então nós temos o nosso medo consciente e o nosso medo saudável, né? Que mantém... Lele, seja bem-vinda. João Fabrício, boa noite. Então, se esse medo, ele é um medo conscientemente saudável,
então nós estamos com o nosso psiquismo alinhado, né? Como alinhado? Significa que o nosso psiquismo, ele não está totalmente dominado pelo medo inconsciente, aquele medo que se torna, que faz com que você se torne uma pessoa tóxica. E como é que acontece isso? Qual o tipo de medo que vai fazer com que você seja identificado como uma pessoa tóxica? São aquelas pessoas que têm base no e se. Ah, vamos viajar, ou vai ter uma festa ou um encontro holístico em algum lugar, vai ter uma trilha em algum lugar. Poxa, eu sempre sonhei em ir numa trilha, mas por que você nunca foi? Mas e se, vamos supor que eu esteja na trilha e se aparecer um leão e ele atacar todo mundo e matar todo mundo? Isso não é um medo saudável, porque você criou uma situação que, pelo menos, vamos supor que a trilha seja aqui em Natal, isso jamais vai acontecer, né? Você cria medos em cima de possibilidades. Então, isso é uma forma negativa, né? É um medo que não é saudável para o seu psiquismo e acaba fazendo com que você viva baseado em toxicidades. Boa noite, Clay. Seja bem-vindo. Boa noite. Tá claro a respeito do medo? Vamos finalizar essa questão do medo. Ah, Cleide, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos lá, para quem chegou agora, a gente vai finalizar o medo saudável e o medo tóxico. O medo tóxico para o nosso psiquismo, né? Que não é saudável para o nosso psiquismo, que faz com que a gente, ao invés de emanar vibrações que sejam saudáveis para criar uma nova realidade, principalmente para a nossa vida, faz com que você se conecte a uma atmosfera de negatividade. Então, se você está alimentando a sua vida com essa negatividade, é o que você vai receber, né? Você não vai conseguir fluir e conquistar aquilo que você tanto deseja, seja na área profissional, seja na área sentimental ou em qualquer área que você queira crescer, né? Que você queira evoluir. E como é que acontece com relação àquelas pessoas que são alimentadas pela birra e pela rebeldia? Existe, gente. E você pode ser uma delas, né? Nós podemos ser uma dessas. Como assim? Todo mundo anotando seus caderninhos. São exercícios, tá, gente? Como eu consigo identificar se eu estou sendo alguém birrento e rebelde? Neuroses masculinas, boa noite, sejam bem-vindos. Se eu sei e eu tenho consciência de algo que eu tenho para curar na minha vida, né? Mas de alguma forma eu consigo olhar para aquilo e dizer, não, aquilo eu coloquei aqui do lado, porém na minha vida não está interferindo em nada. Como assim? Impossível você ter algo para ser curado, impossível você ter um perdão para ser liberado ou ter mágoas para serem liberadas e curadas e você abrir sua boca e dizer que está tudo bem, que está tudo ok, que a sua vida é um mar de rosas, né? Eu acho que
nem alguém ascensionado conseguiria conviver com coisas que precisam ser curadas e dizer que a vida está tudo ok. Por quê? Você pode até ter o relacionamento que você sonhou, você pode até conquistar o emprego que você sempre quis, você pode até ter tudo que você sempre quis na sua vida, mas isso vai somatizar em alguma coisa na sua vida. Como? Você vai estar sempre doente emocionalmente, certo? Isso daí vai estar sempre interferindo em você, dentro de você como pessoa. Porque você vai estar sempre tendo... Boa noite, Jujuba. Seja bem-vinda. Leandro, boa noite. Quando você tem algo para ser olhado com leveza, com amorosidade e perdoado, perdoar não é necessariamente você ter que conviver ou carregar aquela situação nas costas, como eu comentei ontem com vocês, né? Perdoar, olhar para aquilo, perdoar e agradecer pelo aprendizado que aquilo trouxe. Ah, que lindo. Tá você e Tiago? Beijo. Olhar para aquilo e agradecer, né? Então, quando você consegue olhar, por mais que olhe chorando, desabando, você tá fazendo a liberação do que estava aí guardado. Você vai passar a vida inteira gastando dinheiro com psicólogos, psiquiatras, e ninguém vai conseguir resolver o teu problema. Você vai se entupir de medicações, porque vai estar sempre com os seus nervos à flor da pele, você vai estar sempre com os seus nervos decretando para você que, olha, você precisa curar isso. Mas aí você olha para aquilo, empina a sua cabeça e diz, eu não quero. Então, esse eu não quero, você está dizendo para você mesmo que você não quer ter responsabilidade com a sua saúde mental e emocional, tá bom? E também psíquica. Porque algo que você sabe que precisa ser curado e liberado é um buraco no teu campo. E como é que funciona esses buracos no nosso campo? Fala. Você pode chamar todos os santos do mundo, tá? Ah, mas eu tenho um problema com a minha mãe para resolver. Mas olha, eu prefiro que não, sabe? Eu prefiro não olhar para isso. Gente, resolver as suas questões emocionais com determinada pessoa não significa que você vai chamar ela para morar dentro da sua casa e que muito menos você vai estar todos os dias ligando para ela e dizendo eu te amo. Não significa isso. Resolver suas questões emocionais é você liberar, olhar para aquilo, liberar e conseguir ser grato por algo ou algum benefício que aquilo te trouxe. Qual benefício? Sempre tem. É só olhar com amorosidade. Sempre vai existir um benefício em cima de todas as situações que nos trazem sofrimento. Tá bom? Então, se eu não quero olhar para isso, se eu prefiro ser a criança birrenta e rebelde, e eu prefiro estar o tempo todo gastando com psicólogo, com psiquiatra, com medicação, com todos os tipos de terapias, então você, e principalmente quando você quer ter integridade, tá bom? Se você não consegue olhar para esse tipo de situação na tua vida, você não tem integridade emocional nenhuma, tá? Você pode até possuir integridade diante da sociedade como pessoa, né? Como o externo. Mas é a tua integridade emocional que é a primeira responsabilidade que você precisa assumir na sua vida. Não as crianças, porque criança a gente não cobra isso, né? E ainda assim existem exercícios
para ensinar a criança a já se responsabilizar por suas questões emocionais, né? Então, como é que eu quero ser alguém íntegro se eu não consigo olhar para aquilo que eu sei que tem que ser curado, que eu sei que tem que ser liberado com amor, né? Amor é a pílula mais preciosa, né? Cura tudo. E amar não é você estar em cima das pessoas, abraçando, beijando e eu te amo o tempo todo. O amor é quando você consegue olhar, consegue usar ele para olhar as suas questões emocionais e trazer leveza para aquilo, tá bom? Boa noite, meninas que entraram agora. Ceci, Luara, sejam bem-vindas. Então fica aí essa reflexão, né? Para vocês identificarem na vida de vocês qual é a situação que a questão emocional que vocês precisam olhar para ela com amor e vocês não estão conseguindo, vocês estão lidando com birra e com rebeldia, né? Então, quando vocês conseguirem identificar e quando vocês aceitarem, sabe aquela questão, aceita que dói menos? Então, realmente dói bem menos, porque você olha ali naquele momento, você agradece, se sente grato, olha com carinho, com leveza, daí você respira fundo. Não é fácil, né, gente? Mas quando você decide que nesse momento isso é um propósito inabalável que você tem, né? Curar esse tipo de questão emocional que você vem trazendo por tantos anos, ou por mais que não seja por anos, mas que, vamos supor que foi o ano passado, mas isso tá te trazendo sequelas, né? Isso tá fazendo com que haja um rombo no teu campo. E o que é que acontece quando você deixa esse buraco no teu campo? Você dá abertura para que coisas negativas, coisas tóxicas, você gera um gancho para que tipos de toxicidade enganchem em você, né? Então observa como é que tá a tua vida. Tatá, boa noite, seja bem-vinda. Observa como é que tá a tua vida e observa o teu cenário, o que é que tá precisando ser mudado. E se você tem esse tipo de buraco e esse gancho atraindo tudo que você não quer para a tua vida, então tá na hora de você assumir a responsabilidade e observar que para você fluir para uma nova realidade, você precisa sim olhar para isso, né? Você precisa olhar para essas questões com leveza, com amorosidade e ressignificar. Beijo, linda senhora. Você precisa ressignificar, né? O que é ressignificar que eu tanto falo para vocês, né? Quando você olha, libera dentro de você, né? Limpa toda a carga emocional negativa que aquilo te traz. E depois que você limpa, você consegue olhar com outros olhos. Isso é ressignificar, certo? No caso de relacionamentos, vamos supor que você esteja numa relação que esteja sendo tóxica, né? E essa relação tóxica está te trazendo inúmeros aprendizados. Então você vai olhar para aquilo e vai tomar uma decisão. Quando você toma essa decisão, você vai olhar com amor e vai sentir se dentro de você, na tua essência, ainda condiz permanecer recebendo esses aprendizados de outra forma, né? Olhando por outro prisma, que é fundamental, ou se você vai olhar para aquilo, agradecer por tudo que passou, não julgar nenhuma das decisões que você ou a outra pessoa tomaram, né, enquanto estavam juntos. E quando você conseguir olhar para isso
e ressignificar, seja continuando com a pessoa, porém fazendo uma autoanálise e conseguindo identificar se o que você tem também está ajudando no processo da outra pessoa, e se a pessoa também está disposta a ressignificar aquilo, né? Também está disposta a colocar as cartas na mesa e dizer, não, aquilo que for negativo a gente vai conseguir tirar juntos. Ou então, gente, peraí, que o meu cachorro tá aqui empurrando o celular. Peraí, filho. Ai. Pronto. Se você consegue ressignificar com leveza e com amorosidade, tudo fica mais saudável, né? A gente tá falando de saúde emocional, né? Com relação aos medos, tá bom? E agora, para esclarecer a respeito de limitações, eu vou falar 7 exemplos de limitações que você pode ter na sua vida e que você precisa olhar, e que, se você quiser aprender como destrinchar tudo isso, venha fazer cursos comigo, tá bom? Beijos. Então, primeiro exemplo. Oi, Lucas. Balu quer dar um oi. E todo dia ele fica aqui empurrando o celular e eu fico segurando, feito uma louca. Fatinha, meu amor, boa noite. Seja bem-vinda. Primeiro exemplo de limitações que podem estar sendo... É uma limitação que pode ser que esteja querendo dominar o teu processo de evolução. Medo de falar em público, ou medo de se relacionar com as pessoas. Quem tem esse vai dando um joinha aí. Ou tem gente que nem gosta, né, de falar sobre isso. Mas enfim. Quando você identifica que você tem medo de se relacionar com as pessoas, ou medo de falar em público, então esse é o primeiro ponto que você vai começar a destrinchar, tá bom? É aí onde entra o processo de estudo das suas crenças limitantes. Por que você tem medo de falar em público, né? Oh, meu amor, obrigada. Por que você tem medo de falar em público, né? Ou por que você tem medo de se relacionar com as pessoas? O que é que isso te traz emocionalmente? Qual é a carga negativa que isso desperta dentro de você, né? Peraí, Luísa, que eu não consegui ver o outro comentário que você colocou. Acho que todo mundo do portal sabe. Ah, o medo de se relacionar, né? Então, quando a gente tem medo de se relacionar com as pessoas, a gente começa um processo de limpeza no nosso campo emocional. Por quê? Primeiro nós vamos estudar a nossa infância, né? Relação com o pai, relação com a mãe. Joaquim, eu acho que é Joaquim, né? Namastê, Joaquim. Primeiro item, não vou me prolongar, porque se eu for falar item por item, destrinchadamente, o nosso horário vai embora e o Instagram puxa nosso tapete. Né, Carolina? Segundo item, segundo exemplo de limitações que fazem com que você continue estagnado na sua vida. Não aceitar a colaboração de outras pessoas. Gente, nem tudo na vida a gente consegue fazer sozinho, né? Como, por exemplo, se eu não tivesse a ajuda de Robson, eu não conseguiria colocar os vídeos bonitinhos, editadinhos e todo lindinho no YouTube. Então, a gente tem que aprender a colocar em prática a nossa capacidade
de estar em... não em comunhão, mas colocar em prática a nossa capacidade de aceitar a colaboração do outro, né? Independente de qual seja a capacidade que o outro tenha para nos oferecer. Meu medo de relacionamento tem um gênero específico, pois a maioria de meus medos estão ligados a trauma de infância. Tô segurando o tapete aqui, Carolina. Traumas de infância. A maioria de nós trazemos a nossa carga emocional e a boa parte dos medos que nós temos vem da infância. É como eu falei ontem para vocês. Tudo aquilo que nos contam na infância, tudo aqui, como é que eu posso dizer? Calma aí, gente. Deixa eu procurar. Isso. As memórias que vão colocando no nosso subconsciente, né? Todas as memórias que vão colocando dentro do nosso subconsciente com relação lá no interior, o pessoal tem muita crença limitante. Eu sou do interior da Paraíba, né? De Nova Floresta. Tem minhas amigas lindas que estão aqui todos os dias acompanhando. No interior, o pessoal tem muito, tipo, não tome leite e coma manga, não faça isso porque vai acontecer isso. São crenças limitantes que os nossos avós já trazem dos nossos tataravós, e são crenças coletivas que, quando você começa a despertar para uma nova consciência, você olha para isso, gente, que besteira. Gente, mas para o pessoal mais velho, isso não é besteira, isso é algo totalmente significativo. Então, se você possui esse tipo de crença na tua programação, sempre que você tomar uma vitamina de manga, você vai passar mal, né? Por quê? Porque você tem na sua programação que leite com manga vai fazer mal. Que isso eu acho, desde que eu estudava a quinta série, que a professora já explicava sobre essa questão também. Mas, enfim. Terceiro exemplo. Boa noite, Bi. Seja bem-vinda. Terceiro exemplo das limitações que podem estar interrompendo o teu processo evolutivo. Oi, Flor. Seja bem-vinda. Querer ter sempre o controle da situação. E aí, gente, vocês são muito controladores ou vocês deixam que o fluxo aconteça e vocês olham para aquele, deixa eu ver no que é que vai dar? Vocês conseguem ter esse tipo de atitude ou vocês querem tomar sempre as rédeas até daquilo que você sabe que você não tem como controlar aquela situação? Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. E aí, vocês conseguem deixar as coisas fluírem ou vocês ficam naquele controle, querendo resolver tudo por todos? Terceiro item, viu, de limitações. Quando a gente tá na condição de controlador, seja da nossa... na nossa vida a gente tem que controlar na medida do possível. Porém, se você quer controlar tudo demais na sua vida, acaba entrando num processo de ansiedade fortíssimo, porque cria expectativas em cima de coisas que não deveria estar criando. Por isso é necessário você permanecer no agora. É um dia de cada vez, né? É hoje, amanhã e depois. Tá bom? Quarto exemplo. Não saber dizer não. Esse é fortíssimo, né? Na vida de muita gente. Segue o fluxo, Greg. Que bom. Boa parte das pessoas... Quando você encontrar com alguém que é muito ansioso, a probabilidade que ela tem de ser extremamente controladora é quase 100%, tá, gente? Principalmente quando ela quer controlar aquilo que vai acontecer ao redor dela. Já foi mais ansioso? Depende da situação. Oi, Mi, seja bem-vinda.
É complicado, gente. Então, se você não tá focado nessas descobertas, se você não tá preparado para se encarar, porque isso tudo tá em nós, tá bom? Devido a crenças limitantes que vão se formando na nossa criação, crenças limitantes do coletivo, né? Gente, o coletivo, eu preciso também falar sobre crenças limitantes, mas dando um exemplo rápido aqui, o coletivo, quando eu falo, envolve uma espiral, tá bom? A espiral começa na tua família. Da tua família, essa espiral cresce para a família no todo, até aqueles que não estão convivendo com você diariamente, ou que nem moram na mesma cidade, tá? Mas são família. Saindo da família, tem as crenças coletivas do cenário que você vive, né? Das pessoas que você se relaciona e da cidade que você mora, do estado que você mora, certo? Do país que você mora. É crença limitante demais para olhar, né? Sobre as crenças. Calma, Flor. Tem que ser uma live para falar bem direitinho sobre isso, porque senão fica muito aleatório e acaba ficando confuso. Mas eu vou falar assim. Amanhã a gente vai começar falando a respeito dos elementais e como eles nos ajudam nas limpezas, né? E na transmutação de tudo isso que a gente está passando, de todas essas emoções, tá bom? Então vamos lá para o quinto exemplo. Vocês conseguiram anotar o quarto, que é não saber dizer não? Quando você não está alinhado com a tua essência, você acaba dizendo sim para tudo e para todos. E vem uma frustração tão grande, tão imensa dentro de você, dentro do teu ser, uma agonia, uma coisa que diz, meu Deus, por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso? Eu deveria estar em casa cuidando de algo que eu nem estava com tempo para resolver e agora eu tô aqui resolvendo isso por tal pessoa. Vocês passam muito por isso? É difícil, né? É difícil a gente... Porque a questão da compaixão, né? A gente tem tanta compaixão pelo outro e esquece de ter compaixão por nós mesmos. E acaba dizendo sim para tudo e para todos. Sim. Vamos supor. Cláudia, eu tô precisando... Todos os dias eu tenho esse compromisso por 21 dias de estar aqui com vocês às 8 horas. Mas aí alguém fala... Cláudia, eu queria ir na sua casa tomar um café porque eu tô precisando muito conversar e desabafar, fazer um atendimento. Aí o meu excesso de compaixão vai dizer, poxa, ela tá precisando tanto dessa conversa, eu acho que eu vou deixar ela vir. Mas aí eu tenho um outro compromisso que eu não poderia desmarcar e eu acabei dizendo sim para outra pessoa, né? E o meu compromisso ficou de lado. E o que é que eu faço, né, com isso? Lá vem mais carga emocional para dentro de mim, porque eu vou me sentir inútil comigo mesma, eu vou me sentir incapaz de resolver várias coisas ao mesmo tempo, eu vou me sentir incapaz de conseguir acolher 100% a pessoa que está precisando da minha ajuda e vai formando uma bola de neve e isso já fica aquele peso, né, no teu cardíaco, ou seja lá qual for a sua válvula de escape. Isso, Luísa. Anota tudo. Aproveita a internet. Então, vamos para o quinto exemplo. Não, Ju. Nem sempre o sim é saudável. Na maioria das vezes, ele vem com um sentimento de obrigação, né? E é esse sentimento de obrigação que faz com que você esqueça de você mesma, né? Que você esqueça da obrigação que você tem com você mesma. Quinto exemplo. Ter dificuldade de deixar os erros para trás. Oi, Max. Boa noite. Seja bem-vindo. É tão difícil você olhar para os erros que você cometeu como uma forma de aprendizado que você começa a entrar no processo de automartírio. Você fica se martirizando sempre pelos erros que você cometeu, né?
você fica naquele processo. Quando você começa a conseguir lidar com aquela atitude que você tomou errada, com aquela situação que você nem queria ter estado lá naquela situação, mas naquele momento, por algum motivo, dentro de você, você tomou uma decisão que acabou sendo um erro, uma decisão errada. Então você não consegue conviver com esse tipo de erro e fica o tempo todo ruminando, né, aquilo dentro de você. E acaba trazendo mais um peso nas suas costas, né? Acaba carregando isso em cima de você. Por isso que é tão importante você perdoar, mas não trazer o peso nas suas costas, né? Perdoar e seguir em frente com leveza e amorosidade. Sexto exemplo, deixar o medo dominar. Por isso que de ontem para cá o assunto é o medo. Quando você deixa o medo dominar a sua vida, as suas atitudes, as suas decisões, você acaba... Aí complementa o quinto item, né? Acaba tomando decisões erradas, né? Peso na consciência. Pois é. Então, quando a gente deixa o medo fazer parte da nossa vida e dominar a nossa vida mais do que a nossa inteligência, né? Nós somos inteligentes. A gente consegue identificar sim o que é melhor para nós, mas às vezes por medo do desconhecido, por medo do que está esperando lá na frente, por medo de não ter o controle do que vai acontecer depois daquela decisão, a gente acaba engolindo, né, a nossa decisão e deixando o medo assumir as rédeas da nossa vida. Esse foi o sexto item. E o sétimo e o último item, não acreditar no próprio potencial. Eita, que esse vai pesar em muito, né, gente? Vocês acreditam? Vocês conseguem acreditar no potencial de vocês? Por que vocês acreditam? Se vocês conseguem identificar o melhor que vocês têm, né? 50% da sua autoestima vai elevar agora se você conseguir fazer esse exercício. Jujuba, você mesma. Se você conseguir, de hoje para amanhã, fazer esse exercício e identificar por que você não consegue acreditar no teu potencial, ou você vai fazer duas listinhas. De um lado, você vai colocar os pontos negativos que impedem que você acredite no seu potencial e dê essa alavancada, né? Saia dessa zona de conforto. E do outro lado da listinha, você vai colocar suas qualidades. O que que você sabe fazer de melhor? Se você conseguir identificar o que é que você tem de potencial, aí você vai encontrar até uma renda para a tua vida, né? Oh, meu amor, autoestima baixa. Gente, a autoestima, ela só é baixa até o ponto que a gente não acredita e não consegue admirar o próprio trabalho. Se você só sabe fazer bolo, então faça o melhor bolo que as pessoas já comeram na vida delas, né? Ter dúvidas sobre o potencial é normal? É claro que é. Menino, eu consegui sair desse processo de conseguir acreditar no meu potencial agora recente, né? Antes eu ficava, será que o que eu tenho para oferecer é suficiente? Eu ficava, né, achando que nunca era o suficiente, que o que eu tinha de potencial nunca estava pronto, né? Mas se você é bom naquilo que você faz, se você considera bem feito aquilo que você faz, a gente tem que tomar cuidado. Vamos abrir um parênteses e abrir um oitavo exemplo, o excesso de perfeccionismo, né? Eu estive pior em relação à estima, a terapia me ajudou. Sempre ajuda, né, Carolina?
vai mostrando, né, a olhar por outros prismas. Do bolo? Pois é, Jane, tem gente que fica criando expectativas para a própria vida com coisas que ela não tem, né? A gente tem que ser realista. Se você, vamos supor, eu quero dar aula de inglês. Você sabe falar inglês? Como é que você vai dar aula de inglês se você não sabe falar inglês, né? Bem, eu querendo dar aula de inglês, eu mal consigo falar o básico. Então, você vai observar o que é que você tem de melhor. Se você sabe costurar, então seja a melhor costureira. Invista, né? O potencial tu não sabe mais, Carolina? Não. Vamos olhar para isso, tá, gente? O exercício de hoje para amanhã, a gente vai começar a estudar as limitações de baixo para cima, né? Com relação a acreditar no próprio potencial. Tá? Jane, seus bolos são uma delícia, viu? O 8º foi um parênteses que a gente abriu, Tiquinha. Excesso de perfeccionismo. Quando você possui o excesso de perfeccionismo, você vai achar que o que você tem nunca vai estar bom, né? Você pode até fazer o melhor bolo, mas você sempre vai olhar para aquilo e procurar algum defeito, né? Ter dúvida é uma coisa, mas não pode parar, né? Exatamente. Duvidar é diferente de você acreditar, né, no teu potencial. Você ter dúvida se é aquilo ou se não é, faz parte da tua transição. A gente tá sempre em transição, gente. Hoje eu só sei fazer bolo, mas amanhã eu posso estar fazendo vestidos de noiva, né? Vestidos elegantíssimos, vendidos a R$1 milhão. Por isso que é tão perfeito. Maravilha, Jane. Então, quando você faz o que você... Quando você coloca para o mundo aquilo que você tem e você coloca com amor, então o teu potencial alavanca, vai lá para cima, a tua autoestima vai lá para cima. Porque se alguém compra o teu bolo, né, e come o teu bolo e diz, nossa, que bolo perfeito, isso é alimento, né? A tua autoestima já vai acender a luz e dizer, nossa, as pessoas gostam do bolo que eu faço, né? Ou se você, no caso de Tiquinha, que é uma música maravilhosa, perfeita, deslumbrante. O melhor bolo feito por Jane, eu acredito, é gostoso mesmo. O primeiro é medo de falar em público, Clarinha. Todo mundo conseguiu anotar? Eu vou fazer como eu fiz com os outros assuntos. Eu vou fazer uma artezinha e postar no Instagram. Daí quem não conseguiu anotar tudo agora, vai lá no Instagram. Agora não, tá? Daqui uns 40 minutos. Vai lá no Instagram e pega tudo direitinho. Agora nós vamos fazer nossa conexão, segurando esse tapete, né? Já pode soltar seu caderninho, soltar seu lápis. Senta confortavelmente. Respira. Isso, Tatá. 2 aulas eu fiz esse resumo lá no Instagram, que foi a das ervas e a do foi do inconsciente, acho que foi. Dessa eu vou fazer também. Eu estou em dívida com a da gratidão, né? Os benefícios da gratidão e essa de hoje, tá bom? Eu vou fazer essas 2 postagens. Uma eu coloco hoje e a outra eu coloco amanhã de manhã. Prometo. Vamos lá, gente. Senta confortavelmente.
Respira grande, vai acomodando todo o conteúdo de hoje no campo de vocês, no corpo de vocês. Aquilo que vocês receberam, que o corpo de vocês ainda está reclamando, traz para a tua respiração e solta devagar. Vai sentindo suas mãos, sentindo os batimentos do seu coração. Se sentir algum incômodo, respira, traz para o meio da tua testa e solta pela boca. Foca no teu cardíaco e visualiza a esfera de luz branca. E à medida que o teu cardíaco bate, essa esfera se expande e vai transbordando pelo teu corpo. Vai transbordando no teu espaço, em cada cômodo da sua casa, pelos teus familiares. Vai colocando teus familiares nessa corrente, nesse banho de amor incondicional. Vai expandindo essa luz branca pela tua rua, pelo teu bairro, pela tua cidade, pelo teu estado, pelo teu país. Vai expandindo para todos os países. E à medida que a gente expande essa luz branca, vamos tirando todos os fungos, todas as bactérias que trazem malefícios para a nossa saúde, limpando todo o vírus do corona, toda doença. Vamos limpando com essa energia, vibrando na luz branca. E você sai do planeta Terra e visualiza lá de cima a Terra completamente envolta nessa energia branca. E nessa corrente a gente consegue fazer essa limpeza no planeta Terra. Vai respirando. Os pensamentos que forem passando na tua mente, deixa passar. É normal. Não tente controlar aquilo que está passando na sua mente, apenas deixa, concentra no teu cardíaco e nessa luz que você está emanando para o planeta agora. E devagar você adentra novamente no planeta Terra, fazendo todo o percurso que você fez. Vai adentrando na tua rua, na tua casa, e colocando novamente a tua consciência no teu espaço sagrado que é o teu corpo. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Use o Ho'oponopono para se perdoar, para trabalhar o perdão com você mesma ou com você mesmo. Que esse perdão seja a sua primeira conquista.
Vai respirando grande, sentindo o teu corpo, sentindo as suas mãos, seus pés, e vai agradecendo pelas perfeições que você possui. A sua vibração começa a se transformar quando você consegue agradecer pelas perfeições que existem no teu corpo, no teu cenário. Agradece pela pessoa que está ao seu lado agora. Se você está sozinho, dá um abraço em você mesmo e se agradece, né? Agradece pela força que você consegue enxergar em você mesmo. Agradece por tudo que você já suportou, por tudo que você já conquistou. E quando terminar de agradecer, pega um espelho, coloca diante de você, olha para a imagem que você está vendo no espelho e fala para essa imagem: você é incrível. Olha para essa imagem, nossa, como você é foda. Né? É o primeiro passo para você conseguir acreditar no teu potencial. É você reconhecer o quanto você é incrível, independente das suas limitações. Não permitam que as suas limitações sejam mais fortes do que o poder que você tem dentro de você, tá bom? Seja mais forte ou fale mais alto do que o que você tem de melhor, tá bom? Muito grata pelo encontro de hoje. Tô amando muito estar com vocês todas as noites. Fiquem com Deus e até amanhã para vocês, tá bom? Beijão.